Glória a Deus, estarmos aqui. Hoje nós estamos iniciando uma série muito especial aqui na Igreja do Alto, que é a nossa série de Páscoa, do mês de Páscoa. Estamos na reta final deste tempo da Quaresma e talvez alguém possa pensar assim, mas um pastor falando Quaresma, de fato, nós não temos a tradição, né, de falarmos sempre como às vezes os romanos, mas ela faz parte, sim, este tempo litúrgico do que é a igreja reformada, né, esse tempo que nós separamos para o Senhor. Eu só vou pedir para o pessoal da comunicação conectar novamente o computador, o meu internet aqui, o Wi-Fi, deu um probleminha. Eu creio que o Keynote está aberto aí embaixo já, tá? Só vocês conectarem novamente a tela e o Keynote também com a mensagem, com os slides, está aí. Enquanto o pessoal vai conectando aí. Então, nós iniciamos este mês a série O Triunfo do Rei, falando a respeito da obra de Cristo Jesus. Quando eu era mais novo, adolescente, isso não tem tantos anos assim, né? Talvez uns 20 anos atrás, eu gostava de um joguinho de computador chamado Age of Empires. Acho que é mais ou menos isso, não sei se eu pronunciei correto, mas o pessoal aí conhece. Não sei quantos conhecem esse joguinho de estratégia. E eu gostava muito desse jogo, porque a gente construía os nossos impérios, os nossos reinos ali, brincávamos de fazer e destruir os grandes exércitos, né? E aquilo é muito... Tem um botão play, aí, foi. Ok? Em cima, no cantinho, Lourenço, acho que pode auxiliar os meninos ali também. E eu gostava muito de construir e brincar disso. E o fato é que, quando nós falamos sobre reino, quando nós falamos sobre império, nós, seres humanos, a história vai nos mostrar que nós, homens, nós sempre gostamos, nós sempre tentamos construir os nossos grandes impérios. E quando nós olhamos para a história da Bíblia, começando em Gênesis 3, com o pecado, quando a serpente seduziu a Eva e disse para ela, olha, você vai poder ser como Deus, vocês serão como Deus então, e aquilo foi agradável, então por isso pecamos. Quando nós olhamos em Gênesis, capítulo 11, a Torre de Babel, vamos construir uma grande torre, nós vamos conseguir, e essa torre vai chegar aos céus, então essa torre vai chegar até perto de Deus, achando que eles poderiam construir algo tão grandioso que pudesse se aproximar de Deus. Quando o povo chega, então, sai do deserto, sai do Egito e chega no deserto, então, um tempo que Moisés precisou ficar em retiro, quando Moisés ele volta, o povo, então, teve que construir um bezerro de ouro para que eles pudessem ter algo grandioso de referência, para que eles pudessem adorar aquilo. Mais para frente, então, o povo clamou por um rei. Depois que o profeta Samuel já estava velho, Samuel colocou os seus filhos como juízes, mas a palavra fala que os filhos de Samuel não eram tementes a Deus como ele. Então o povo clamou por alguém que pudesse estar acima deles, que pudesse estar governando eles. Quando nós olhamos para o livro de Daniel, o rei Nabucodonosor, uma grande estátua, que pudesse, assim, que as pessoas pudessem se dobrar diante dela e adorar. Existe um desejo de grandiosidade, existe um desejo em nossos corações quase que de uma formação, para a formação de um império. E quando nós olhamos para a nossa história mais recente, a história dos grandes impérios, do Império Persa, do Império Grego, do Império Romano,
Quando nós chegamos, pulamos mais um tempo, o iluminismo, o império do conhecimento e da razão, o homem acima de Deus. Quando nós damos mais um salto temporal às grandes guerras, e que no final, a raiz do problema é o desejo do homem de construir os seus grandes impérios. E quando nós chegamos mais recente, então, nós vemos uma nação contra outra. Por trás, talvez, se você é um cientista político, você pode entender bem a respeito disso, mas o que, aos meus olhos, de um leigo observando as notícias, apenas alguém que quer demonstrar o seu grande poder, o seu grande império. Somos seres tomados por um forte desejo de independência, de poder dizer, eu posso. Por causa do pecado, temos em nossos corações um profundo desejo pela independência e pelo poder. E quando nós olhamos para a nossa cultura, nós nos deparamos com esses aspectos. Uma cultura hedonista, uma cultura que busca o prazer a qualquer custo. Uma cultura onde, principalmente a grande maioria dos jovens, para construir o seu império, para saciar o seu desejo de reino, de independência, de dizer que governa a vida, buscam o prazer de qualquer forma. Uma sociedade individualista, que ela diz, eu sou autossuficiente, eu não preciso de mais ninguém. Uma sociedade consumista, onde ela encontra no poder monetário algo ou uma área da vida que ela possa dizer, aqui eu não preciso de ninguém. Eu posso comprar, eu posso adquirir, eu posso ter e eu posso fazer. E essas só são algumas das características da nossa cultura. O grande símbolo do empreendedorismo americano, self-made man, que é aquela estátua do homem o homem que feito por si mesmo. O retrato dessa sociedade, o retrato de alguém que se diz que é independente, alguém que busca o próprio prazer a qualquer custo, alguém que se entregou ao consumo. O retrato do grande movimento do empreendedorismo americano, da grande liberdade, do grande sonho americano. E quando nós olhamos para essa estátua, ela fala muito a respeito de quem nós somos. Querendo caminhar, querendo seguir para distantes de Deus, com um coração independente. Mas como nós lemos no começo, diante do nosso Deus grandioso, no livro de Isaías, no capítulo 25, no versículo 3, pelo que povos fortes te glorificarão. Não existem povos tão poderosos que permanecem perante Deus. Não existe homem tão poderoso que perante Deus não terá os seus joelhos dobrados. Tamanha grandiosidade deste Deus. Por isso dessa série, o triunfo do Rei. Porque nós servimos a um Deus que venceu, um Deus que é poderoso, um Deus que é grande. Quando nós falamos a respeito da Páscoa, quando nós vamos falar na próxima semana a respeito da entrada triunfal, da ressurreição de Jesus, de como nós podemos seguir em missão. O primeiro passo neste reino que triunfou, que venceu, é nos alegrarmos com esta vitória. Por isso esse é o tema dessa mensagem. Alegrai-vos, o nosso Rei triunfou. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Na carta de Paulo à igreja em Filipos. Filipenses, capítulo 3.
Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Filipenses capítulo 3, versículo 1 ao versículo 11. O texto está projetado e a palavra do Senhor, ela diz assim: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgoste, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos obreiros, dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, a ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Senhor, olha os nossos corações, Pai. Usa a Tua palavra, Deus, para ministrar as nossas vidas. Que possamos ser transformados pela ação do Teu Santo Espírito em nossas mentes e em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Carta de Paulo aos Filipenses. Filipos, uma cidade que foi fundada pelo pai de Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, por Filipe, uma cidade estratégica ali naquela região, porque todo o comércio da Ásia Menor deveria passar por ali, uma cidade muito rica, porque em volta existia ali muitas minas de prata e muitas minas de ouro, motivo de grande orgulho para o Império Romano, porque ia para esta cidade aqueles homens vitoriosos nas batalhas, aqueles que venceram e contavam grandes histórias de guerras e de suas conquistas, os veteranos de guerras. Eles estavam ali, falando a respeito das suas riquezas, falando a respeito das suas propriedades, falando a respeito dos seus feitos. No meio disso tudo, um grupo de irmãos alcançados por Paulo pelo Evangelho de Cristo Jesus, através de Paulo em sua segunda viagem. E agora Paulo está preso, e nesta prisão, então, Paulo ele recebe algumas notícias a respeito desta igreja que ele plantou, dessa igreja, deste povo que ele esteve ali, dentro dessas notícias, a respeito de homens maus, falsos mestres, que estavam deturpando a mensagem do Evangelho, que estavam querendo adaptar a mensagem do Evangelho ao que também era a filosofia de vida daqueles naquela região, que era muito dominado pelos estoicos, que tinha como filosofia de vida a autossuficiência. Eles não precisam de ninguém. Eles, dentro deles, eles suprimiam os seus desejos, para que então eles pudessem ter autocontrole e autossuficiência. Uma filosofia de vida que diz, eu não preciso de Deus, mas homens que vivem pelas obras, pelos seus feitos. E provavelmente esses queriam ali misturar com a mensagem do Evangelho. Por outro lado,
os próprios judeus, cumpridores da lei, dos costumes do Antigo Testamento, da circuncisão ao 8º dia, e dizendo para eles: olha, a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, mas nós precisamos seguir alguns pontos aqui do que é do nosso costume. Então, tentando mudar a mensagem do Evangelho, não mais por graça, mas por obras. Não mais por graça, mas pelo que o homem pode produzir e fazer ali. No meio disso tudo, uma certa confusão ali também surgiu na igreja, talvez uma briguinha ali com as irmãs da SAF ali, da Sociedade Auxiliadora Feminina, e a gente vê no finalzinho, lá no capítulo 4, Paulo exortando essas irmãs para que elas não briguem, para que elas não discutam, mas que elas possam se alegrar em Deus. Esse é o contexto desta carta. Mas Filipenses também é conhecida como a carta da alegria. E tem, talvez como cerne, o capítulo 4, e lá no capítulo 4, o versículo 11, que Paulo ele vai dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E Paulo é categórico quando ele escolhe as suas palavras para ele dizer: aprendi a viver contente. Porque contente é uma palavra que chamou a atenção daquelas pessoas. Contente é uma palavra que chamou a atenção dos filósofos daquela época, daqueles que queriam misturar o que era o Evangelho de Cristo Jesus com a filosofia do seu costume, porque contente é uma palavra muito presente no vocabulário dos estoicos, que justamente significa essa autossuficiência. E Paulo vai dizer: aprendi, descobri onde eu encontro essa suficiência. E se por um lado a alegria é algo da vontade humana, e é o objetivo do ser humano ser autossuficiente, por outro lado, nosso objetivo é depender do Senhor. E nele está a nossa suficiência. E só podemos nos alegrar neste fato e descobrir essa verdade, é o que Paulo vai dizer nesta carta, porque o nosso rei triunfou. Porque o nosso rei venceu, e porque o nosso rei triunfou, e porque ele venceu, nós podemos nos alegrar no triunfo do rei. E por isso Paulo ele começa no capítulo 3, no versículo 1, dizendo: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos do Senhor. E ele vai dizer, porque as derivações da palavra alegria, durante todos os capítulos dessa carta, vão aparecer mais de 13 vezes. Paulo chega ao ponto de dizer: olha, eu sei que eu estou sendo repetitivo. Eu sei que eu estou falando e reafirmando e falando novamente a respeito desta alegria, mas é por causa da obra de Cristo, pelo que Ele fez, e nós podemos nos alegrar nele. Independente da situação, estejamos passando, da filosofia, desse sistema, deste mundo, porque a nossa alegria não está nas coisas terrenas, mas no Senhor. E nos alegramos no triunfo do nosso Rei, quando abrimos mão dos méritos terrenos. Veja, do versículo 2 ao versículo 7. Versículo 2, Paulo começa: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Aqui a palavra certa, quando Paulo usa acautelai-vos dos cães, é dos cães carniceiros, pessoas desprezíveis. Pessoas, como eu falei, queriam ensinar e trazer a salvação por meio de obras. Pessoas que negavam o Evangelho de Cristo Jesus e queriam colocar acima do Evangelho as tradições do povo judeu. Por isso que no versículo 3, então, Paulo vai dizer que não é por causa de um costume religioso que nós somos alcançados pela graça. Não é pelo que fazemos, não é por mérito próprio, mas é porque Ele fez, e Paulo vai dizer, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo, e não confiamos na carne.
Porque a graça que Jesus nos alcançou, o sacrifício dele na cruz, manifesto em nossas vidas, esse é o sinal da aliança que temos com ele, o sangue de Jesus derramado em nosso lugar, em nosso favor. Não mais um costume religioso que apontava para esta aliança, mas o que Paulo está dizendo não é costume. Não é algo que você possa fazer, não é um feito humano, mas é em Cristo Jesus. E nele nós confiamos e não confiamos na carne. E aí então Paulo ele vai seguir dizendo, olha, se bem que, se houvesse alguém que pudesse se gloriar na carne, encontrar na carne algum mérito próprio, esse seria eu. E veja como Paulo ele vai trazer aí 7 aspectos, 7 pontos do que ele viveu, 7 benefícios de sua vida. Circuncidado ao 8º dia, como manda a tradição, da linhagem de Israel, da grande tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, um profundo conhecedor, quanto ao zelo, perseguiu a igreja, quanto à justiça, se pudéssemos colocar alguém, Paulo era perfeito cumpridor dessa justiça. Ele poderia dizer a respeito das suas qualificações, do que ele fez. Mas veja o versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Por causa de Cristo Jesus. Todos os padrões humanos, todos os benefícios que ele pudesse ter, todo o reconhecimento humano que ele pudesse ter diante da graça de Deus, não somava absolutamente nada, porque não é por mérito, é por graça. O Isbe vai dizer que neste momento Paulo ele fez como se fosse uma auditoria em sua vida, em seu coração, pegando ali tudo que ele tinha, todas as suas riquezas, todo o seu conhecimento, tudo que ele fez, todas as suas conquistas, colocou isso diante de Deus e diante da graça de Deus ele reconheceu: estou falido. Com tudo que ele tinha, com tudo que ele possuía, diante da graça de Deus, ele reconhece: eu não tenho absolutamente nada para oferecer, para obter a salvação, se não for pela graça de Deus. E aí o que tem de mudança na vida de Paulo, e que precisa ter uma mudança em nossa vida, é que antes Paulo, ele andava, ele seguia, segundo o seu padrão era o outro. O seu padrão de comparação era outra pessoa, outro homem. Diante de outro homem, Paulo era perfeito, cumpridor da lei, homem zeloso. Se o padrão fosse o próximo, se o padrão fosse o outro, mas agora o padrão é Cristo. E diante de Cristo, ele considera tudo como perda. Um grande problema, querido, na nossa geração, da nossa cultura hedonista, individualista, consumista, é o padrão de comparação. A que nós comparamos a nossa vida? A que nós estamos, qual é o padrão para nós? E aí talvez muitos vão dizer: sabe, pastor, eu sou alguém muito íntegro. Na minha empresa, eu sou alguém muito respeitado. Nunca, jamais traí a minha esposa. Nunca roubei. Nunca menti. Sou exemplo para as pessoas onde eu estou. As pessoas olham para mim e dizem: este homem, que grande homem. E o padrão, para alguém dizer isso, a referência, quem é?
outro homem. Nunca matei, nunca roubei, nunca menti, nunca fiz nada de errado. Por que eu vou para o inferno, então? Porque se não for pela graça de Cristo Jesus, se não for por meio da fé, eu nunca pequei. E é a nossa geração que quer construir os seus reinos, triunfar em suas conquistas, triunfar em sua meritocracia e rejeita a graça de Deus, porque todos pecaram e carecem da graça de Deus. E o que Paulo, quando ele está dizendo, quando ele diz, se bem que, não é que Paulo está surgindo no coração dele um certo orgulho de dizer, olha, mas deixa eu falar para vocês quem eu sou. E ele está se gloriando nisso, não é isso que ele está fazendo. Ele está pegando tudo isso, deixa eu falar para vocês quem eu sou. Veja o que eu fiz, veja a minha identidade, está aqui a minha carteira. Sabe o que é isso perante Deus? Nada. Porque não tem nada em meu coração que pudesse ser atraído pela graça de Deus, que houvesse mérito para que o Senhor me alcançasse. Se não for por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Enquanto medimos a nossa vida pelos padrões terrenos, será impossível nos alegrar no triunfo do Rei. Enquanto o padrão da nossa vida for outra pessoa, for a sociedade, a nossa cultura, enquanto o padrão da sua vida, de onde você quer chegar, quem você quer ser, o que você quer construir com a sua história, for norteada apenas por questões terrenas, não vamos nos alegrar em Deus. E se não vamos nos alegrar em Deus, diante das coisas terrenas e passageiras, chega um momento que não teremos mais nada para nos alegrar. Porque tudo é passageiro. Tudo é muito frágil. E as coisas que são mais permanentes, assim, que sentimos de alegria, quando olhamos e analisamos profundamente, são demonstrações do amor e da graça de Deus por nós. Também. E aí nós nos deparamos com o mal do século. Conversando com um médico otorrino essa semana, ele falou, não, o mal do século é a ansiedade. Estava com labirintite esses dias, né? Eu fui no médico, ele falou, está tudo bem, você está ansioso? Eu falei, não, doutor, ansioso? Não, você está dormindo? Eu falei, também não, doutor, mas é porque em casa tem uma menininha de 1 ano, né, doutor? Então você sabe como é que é, não vai dormir. Mas ansioso, nervoso? Eu falei, não, isso não, porque o que mais tem aqui é gente ansiosa. Mas tem gente aqui com labirintite, está louco porque está desesperado, está ansioso, porque qual é o padrão de vida? Qual é o padrão de conquista? O que ele quer ter é baseado no YouTube, em alguém que está na internet, no próximo, em alguém que conquistou, em alguém que fez. Mas o nosso padrão é Cristo Jesus. E você me pergunta, mas Bernardo, como que o meu padrão, na minha profissão, no mercado de trabalho, no que eu faço, é Cristo Jesus? É quando você fazer o que você faz para a glória de Deus. Quando você fizer, trabalhar a cada dia e saber que o que você está fazendo ali não é apenas para um salário no final do mês, para um crescimento financeiro, mas é porque aquilo tem um lugar significativo no mundo e você faz aquilo para a glória do Senhor. E é para Ele. A gente pode encontrar alegria no que Deus fez através do nosso trabalho, através da nossa família, através dos nossos relacionamentos, quando o padrão é Ele. Em segundo lugar, nos alegramos no triunfo do Rei, quando consideramos a glória de Cristo. Veja, do versículo 8 ao versículo 11. Versículo 8, Paulo começa, sim,
Deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O missionário Jim Elliot, ele vai dizer: sábio é aquele que dá o que não pode guardar, a fim de guardar o que não pode perder. Essas coisas, Paulo, naquilo que ele tem, naquilo que ele fez, em quem ele é, quando ele conhece o Senhor, a graça do Senhor, a beleza do Senhor, de Cristo Jesus, tudo isso ele reconhece, é passageiro. Eu não tenho poder sobre estas coisas. Eu não tenho poder aqui. É Ele quem governa todas as coisas. É Ele que é o Senhor sobre a minha vida. E quando Paulo olha para a sua vida e ele reconhece: estou falido, ele vai dizer: não tenho nada. Se ele não tem nada, o que ele tem a confiar agora, conhecendo a Cristo Jesus, é somente a graça de Deus. E o que ele está dizendo aqui é justamente isso, diante da glória de Deus. Diante desse conhecimento, e o que nós precisamos aqui é considerar alguns fatores. Primeiro, precisamos considerar o conhecimento de Cristo. Antes, Paulo tinha um conhecimento histórico de quem talvez era Jesus. Porque Paulo conhecia a palavra, porque Paulo conhecia a lei, Paulo conhecia os escritos, Paulo conhecia as promessas, sabia que um dia ele viria, mas a expectativa do judeu qual era? De um rei poderoso, de um homem forte que levantaria um exército e derrotaria as outras nações. Então o povo seria um povo forte novamente. Vem Cristo Jesus, nascido da forma mais simples, quebrando todos os paradigmas, morrendo da forma mais humilhante, em uma cruz, por amor. E o verdadeiro conhecimento, ele vai emergir de uma relação profunda. E vem até Paulo, através como o próprio Cristo Jesus se revelou a ele. Em um momento de uma relação profunda. Quando consideramos a glória de Deus em nossas vidas, devemos considerar o profundo conhecimento da sua graça, da sua revelação através da palavra de Deus. Através da palavra que Ele nos deixou. Segundo, precisamos considerar a justiça de Cristo. Paulo, como diante da justiça, fariseu, exemplo para os homens, diante dessa justiça humana, diante daquilo que os homens pudessem admirar, Paulo era o maior exemplo e buscava a própria justiça. Tinha sede por essa justiça, mas agora Paulo não quer mais ser achado na sua própria justiça, mas ser achado em Cristo Jesus, aquele fez justiça em nosso lugar, morrendo a nossa morte, para que eu e você pudéssemos ser chamados justiça de Deus, não por causa dos nossos feitos, mas por causa do que Ele fez por nós. Terceiro, precisamos considerar a comunhão com Cristo. E o que Paulo ele vai falar agora é que ele está participando da comunhão nesse sofrimento também. Que a jornada com Cristo é uma jornada triunfante, mesmo em meio ao sofrimento. Mesmo em meio às dificuldades. A conversão de Paulo foi o início de uma jornada, mas uma jornada com grandes desafios e muito sofrimento. Mas por causa do conhecimento, de saber o porquê ele estava vivendo, para quem ele estava vivendo, por causa do profundo conhecimento, então, da glória de Deus, entendimento, de participar daquilo que Deus, Ele está fazendo.
Quando entendemos a comunhão com Cristo, devemos parar de querer colocar Deus em nossa história, Deus em nossas narrativas, Deus naquilo que eu quero, e passar a colocar a nossa vida na história que Deus está escrevendo, que Deus já escreveu, que Deus já decretou. Colocar a nossa história nele, não ele, em nossa história. Porque o nosso Rei, ele triunfou. Nós podemos ter alegria e satisfação em Deus. Mas enquanto as nossas ambições estiverem ligadas apenas a coisas terrenas, será difícil obter esta alegria. Se enquanto aquilo que norteia a nossa vida não for considerar, conhecer, participar daquilo que Deus fez, a glória de Deus, viver para a glória de Deus, enquanto esse não for o desejo em nossos corações, estamos em perigo. E homens que não querem viver para a glória de Deus estão em perigo e colocam a sociedade e aqueles que estão em volta dele em perigo também. Porque homens que não querem viver para a glória de Deus, querem viver para a própria glória. E vivendo para a própria glória, querem construir os seus grandes impérios. Querem construir os seus grandes reinos, através das suas conquistas, através do que possuem. E se tornam perigosos. Armam grandes guerras. Destroem famílias. Porque o parâmetro não é viver para Ele, para a glória dEle. Em meio a todo esse contexto da carta aos Filipenses, o que Paulo está dizendo é: o que impulsiona as nossas vidas é viver para a glória dEle. O que traz sentido, o que traz alegria, o que traz satisfação é somente olhar e viver para Ele. Termino com a frase do grande comentarista Wiesby, parte de seu comentário, que ele diz: não é de se admirar que tivesse alegria. Sua vida não dependia das coisas baratas do mundo, mas sim dos valores eternos que se encontram em Cristo. Talvez seja o momento de você se transformar em um contador e fazer um balanço em sua vida, de modo a determinar o que é mais importante para você. Esse é o mês da Páscoa, onde nós lembramos da morte, da ressurreição de Cristo Jesus. Se eu perguntasse se você acredita em Deus, se você acredita em Jesus, creio que a maioria daqui iria dizer que sim. Se você ainda não reconhece, não crê, somente o Espírito Santo de Deus pode transformar o seu coração, e eu oro para que o Espírito Santo de Deus faça esta obra em sua vida. Mas se você crer em Cristo Jesus, é a cruz que é o norte para a sua vida, a glória dEle, o triunfo do nosso Rei, a glória de Deus, daquilo da obra de Cristo Jesus, desse novo viver que norteia a sua vida. Feche seus olhos, nós vamos orar.